Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar prosseguimento à unidade 2, né? A aula passada a gente já tinha falado sobre o início da unidade 2, sobre o governo brasileiro, né? Principalmente, vamos lá recapitular, a questão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, lembrando que executivo e legislativo são escolhidos pelo voto direto, né? E o judiciário ele é escolhido pelo voto indireto. Não esqueçam disso, certo? E para a gente dar continuidade, a gente vai falar sobre a questão da divisão regional do Brasil. Ressalta-se que não existe só um tipo de divisão, certo? Na próxima aula, a gente vai ver um outro tipo de divisão, que é a divisão em complexos regionais. Esse de hoje é o que é oficial pelo IBGE, o que é o IBGE, mais uma vez, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não esqueçam disso. Então, vamos lá para a gente esmiuçar sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida pode mandar pelo portal e eu vou estar sempre dando esse feedback para vocês. Espero que esse conteúdo vá acompanhar vocês, né? Ele vai, na verdade, acompanhar vocês por um longo tempo. Vocês ainda vão ver ele no 7º ano e no ensino médio, certo? Então, aqui a gente vai ver de uma forma bem rápida, bem objetiva, e depois, posteriormente, vocês vão ver ela mais de forma aprofundada, ok? Vamos lá. Então, pessoal, a primeira parte que a gente precisa entender, né, e é fundamental, é que vocês entendam o que é regionalizar, né? Para entender a região, a gente tem que entender primeiro o processo de regionalizar, né? Eu botei aqui um conceito bem simples, né, que é escolher critérios para organizar o espaço, seja ele o espaço da escola, o espaço da cidade, o espaço do país, o espaço da minha casa, que é o exemplo que eu coloquei aí. E esses critérios são estabelecidos para quê? Ah, Bruna, mas para que estabelecer isso, professora? Vamos lá. Precisa estabelecer isso para facilitar a questão de estudos, na questão, esses critérios existem para facilitar na questão de administração, de levantamento de dados ou planejamento. Vamos lá para um exemplo prático, né? A questão do recenseamento, né, da população que ia acontecer esse ano e por conta dessa pandemia foi adiado para o próximo ano. O que acontece no recenseamento? A gente vai ter várias pessoas que saem às ruas, né, pelos municípios, pelos estados, contabilizando a quantidade da nossa população. E é dividido por quê? Por estados, por municípios, por bairros. Então, precisa ter essa regionalização para facilitar nesse recenseamento. Eu coloquei o exemplo aí para vocês da casa, né? Mas isso se aplica em todo o ambiente, em todo lugar. Por exemplo, na escola, né? Então, é um ambiente regionalizado. Por quê? Eu tenho um ambiente onde eu vou estudar especificamente robótica, eu tenho um ambiente que eu vou estudar especificamente química, né? Eu vou ter a área onde eu vou praticar educação física, né? Eu vou ter a área onde eu vou poder praticar natação, por exemplo, né? Então, isso é a regionalização. O exemplo que eu coloquei para vocês aí é dentro de casa, né? Dentro de casa, geralmente, nós temos áreas que você pode brincar, tem a área onde você pode comer, né? Eu, pelo menos, minha mãe não gostava que eu, quando mais nova, fosse comer no quarto, porque soltava as migalhas da comida e criava formiga, enfim, criava algumas consequências e não era interessante. Então foi estabelecido o quê? Um critério para se comer. Só era possível comer ou na sala de jantar ou na cozinha. Então, isso é um processo de regionalização, certo? Aqui o exemplo que eu botei foi questão de brincar, né? Geralmente você vai brincar ou no seu quarto, ou na varanda, né? Na garagem, no jardim. Então, vai ter um critério a ser estabelecido para você fazer uma certa atividade ou uma certa demanda, certo? Ok? Vamos lá, dar continuidade. Tendo em vista isso, né, esse processo de regionalizar, que é dividir o espaço de acordo com um critério e uma demanda, a gente vai entender, vocês vão entender bem direitinho a questão da divisão do Brasil em regiões, certo? Vamos lá. Dando continuidade, pessoal,
Essa divisão que a gente vai estudar hoje, como eu já tinha falado, é a divisão do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É importante vocês saberem o que significa essa sigla, porque volta e meia vai aparecer no livro de vocês. Mas, voltando aqui, especificamente, essa divisão ela foi criada em 1941 pelo professor Fábio Macedo Soares Guimarães, né, com o intuito de quê? O intuito da criação dessa divisão era para facilitar os nossos estudos, né? Tendo em vista que o nosso país é um continente, né? É um país continental, seria mais fácil dividi-lo em regiões, né? Para facilitar nos estudos tanto do IBGE quanto de outras instituições, né? As questões econômicas, naturais, históricas, e tudo isso vai ser levado em consideração, certo? Então, por isso que foi feita essa divisão, lembrando e ressaltando mais uma vez que não existe só esse tipo de divisão, existe outros tipos de divisões, contudo, a oficial vai ser essa, né? A divisão em 5 regiões que a gente vai ter aqui no mapa: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul, certo? Então, são 5 regiões nos quais vão ser divididos o nosso país, tendo em vista a grande, né, dimensão territorial que a gente vai ter no Brasil, ok? Vamos lá para a gente entender quais são os critérios, né, para divisão das regiões. Então, pessoal, quais foram os critérios para a divisão? Né? Qual é o intuito da divisão em regiões? É agrupar os estados que possuem características semelhantes, né? As mesmas características. De vez em quando eu utilizo essa palavra semelhantes, vocês não conseguem entender ainda, mas quando vier semelhantes é porque são características parecidas, certo? Então, quais são essas características, as principais que foram levadas em consideração, né? As naturais, as históricas, principalmente, né? As culturais, sociais e econômicas. As econômicas também pesam muito. Por exemplo, na região sudeste, eu vou aqui fazer a marcazinha de vermelho. Região sudeste, essa que tá aqui, ó, de azul, né? Essa aqui, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. A questão econômica pesou muito para que fosse esse aglomerado de estados, esses 4 estados, certo? Principalmente por conta do eixo Rio-São Paulo, a gente vai discutir mais na frente quando a gente chegar na região sudeste, certo? Continuando aqui, começando já com relação à divisão, né, das 5 regiões, vamos para a primeira região e a maior de todas elas com relação ao território, né? Nós vamos ter aqui, vou grifar, né, uma região muito grande, em questão de território, é a maior região do país. Amazonas, maior estado em território do país. A gente até fez uma brincadeira, né, em um dos quintos anos, a gente fez uma dinâmica sobre isso e eu perguntava aí, né, infelizmente ninguém sabia porque eu ainda não tinha dado conteúdo, mas o Amazonas é o maior estado em questão de território, certo? Então não esqueçam desse detalhe. A gente vai ter algumas questões, lembrando, coloquei já em outra aula, uma particularidade do Acre, que ele foi um estado e foi uma das últimas intervenções no nosso território, na formação territorial, porque ele foi uma aquisição da Bolívia, né? E eu até falei para vocês que popularmente é conhecido que o Acre ele foi conquistado da Bolívia em troca de 2 cavalos brancos, né? Então o Brasil deu 2 cavalos brancos para a Bolívia e a Bolívia deu esse território do Acre para o Brasil, certo? Então foi uma das últimas alterações que teve no nosso território. Tiveram outras posteriores e a gente vai falar sobre isso, mas em conquistar território, essa foi a última, certo? Então, essa região a gente vai ter aí, né, 7 estados, né? Prestem atenção com relação a siglas, capitais e estados. A gente já fez atividade em sala de aula disso, que eu fiz vocês uma tabelinha para vocês botarem todos os estados, siglas e capitais. E isso é importante porque muitas vezes, principalmente as siglas, elas são confundidas, né? Então vamos aqui. A primeira, Amazonas,
né? A gente vai ter Amazonas, capital Manaus, Roraima. Opa, vamos lá, cuidado. Roraima, Rondônia. Bruna, como é que eu não vou confundir nunca mais? Lembrem, Roraima tem 2 R's, 2 sílabas começando com R's. Né? Então aqui, ó, Roraima, RR. Rondônia, estou começando com Ro, né? Então vai ser o R-O. Não esqueçam disso. Então, Roraima, né? A gente vai ter a capital Boa Vista, Amapá, a capital Macapá, Pará, capital Belém, Tocantins, lembrando, lá no final vamos falar sobre Tocantins, tem algo peculiar, se alguém lembrar de Tocantins, é que eu já falei em sala de aula, né, já pode ir refrescando na memória. Rondônia, capital Porto Velho, e o Acre, né, Rio Branco. Também não confundam Amapá e Acre, certo? Por favor, não façam isso comigo, não confundam e tenham muito cuidado. Outra coisa, essa região aqui, antes que ainda tem um estigma muito grande que essa região só vai ter floresta amazônica e muitos rios, né? A população praticamente é toda indígena, vive no meio do mato. Não é bem assim. Em Manaus, a gente vai ter uma região, vou até apagar aqui, né? Manaus, a gente vai ter a Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus? É uma região que virou um tecnopolo, né? O que é um tecnopolo? É uma região que tem uma grande quantidade de tecnologia e lá é produzido simplesmente várias marcas de celulares, várias marcas de TVs, de eletrodomésticos, né? Que é a linha branca que se fala. Praticamente muita coisa que é produzida dentro do Brasil vem dessa região. Então, a região também muito rica de tecnologia. Não se enganem, não pense que é só a região sudeste. Nas outras regiões também há grande desenvolvimento de tecnologias. E vamos quebrar esse estigma que a região norte é só floresta amazônica, né? Um rio, que, né? Todo mundo tem um riozinho ali, o rio Amazonas, né? Amazônia, né? Não é assim. Tem muita tecnologia também, certo? Não esqueçam disso. Vamos para a próxima, né? Dando continuidade aqui, gente, vamos lá para a região vizinha, a região Nordeste, nossa região, né? Nós somos nordestinos. Muito se tem também um estigma, como eu tinha falado no slide anterior, da região Nordeste ser o quê? Pobre, seca, a gente anda em cima de um jumentinho, não tem água, não tem comida, né? E não é bem assim, é um estigma que a gente também precisa quebrar. Mas por que que existe esse estigma? Porque, querendo ou não, boa parte da região Nordeste, ela é composta de um bioma chamado, vou escrever aqui, vai sair a letra feia, mas eu espero que vocês entendam do bioma Caatinga, certo? Esse bioma, outra coisa, coloquem no caderno de vocês, é o único bioma totalmente exclusivo brasileiro. Ele caracteriza, principalmente por conta de ser de área muito seca, né? A sua vegetação ela é extremamente adaptada a esse processo de pouca água, né? De temperaturas elevadas, que são as plantas xerófitas ou xerófilas, né? Que são plantas que no lugar de ter folhas, né? Geralmente as plantinhas têm folhas, elas não, elas possuem espinhos, né? Possuem raízes muito profundas para o quê? Conseguir captar água de algum lençol freático ou de uma plantinha que esteja ao lado. Então, elas são extremamente adaptadas à seca e às altas temperaturas. É uma região também que boa parte a gente vai ter terreno cristalino, que professor, tá falando chinês aí já, né? Vamos lá. O terreno cristalino ele vai impossibilitar que a água ela infiltre com mais facilidade e assim ela recarregue o nosso lençol freático, e isso é um problema. Porque se você faz um poço profundo, você não vai encontrar água, porque o terreno é o quê? Cristalino. Então, em decorrência de algumas dessas características, a nossa região ela é muito quente, né? Temperaturas muito elevadas. A gente vai ter, dependendo da região, escassez de água, mas não falta água. Essa região aqui do sul do Piauí e do Maranhão, a gente vai ter, principalmente aqui no sul do Piauí, a gente vai ter o Vale do Burgueia, que é um dos maiores aquíferos que a gente vai ter no Brasil. Então, tem áreas sim no Nordeste que tem água, mas vai depender da localidade, certo? Então, vamos quebrar esse estigma que é uma região pobre, né? Que é uma região que
vive na seca, que não é bem assim. Nós temos muita riqueza e a gente vai fazer uma dinâmica depois para vocês conhecerem melhor esse bioma que é a Caatinga, porque da mesma forma que a gente tem essa visão que ela é seca, ela também tem regiões que é extremamente rica em biodiversidade, ela é extremamente verde, tem muitos animais e muita gente sobrevive por meio dela, certo? Então vamos lá, falando sobre a região Nordeste. A região Nordeste ela é a segunda mais populosa do país, né? Só perde para a região Sudeste, porque a gente vai ter São Paulo, só São Paulo tem mais de 41 milhões de habitantes, então você não quer nada, né? Então, essa região ela é a segunda mais populosa. Lembra que a gente vai já diferenciar populosa e povoada, que a gente já falou em 3 aulas diferentes sobre isso, não pode esquecer. E é composta por 9 estados, né? São estados muito expressivos com relação à economia. E a gente vai ter a nossa primeira capital no país, né? Que é aqui, ó, Salvador. Certo? Depois Salvador foi o Rio de Janeiro e posteriormente Brasília. Então, o Nordeste ele é composto pelo Maranhão que tem a capital São Luís, Piauí, Teresina, Ceará, que é nosso estado, lembrando, nossa região Nordeste, estado Ceará, capital Fortaleza. Rio Grande do Norte, que a gente vai ter a capital Natal, a Paraíba, que é João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e, por último, a Bahia, né, com sua capital Salvador, que é mundialmente conhecida pelo axé, né, por uma característica histórica e cultural, certo? Então, vamos lá quebrando logo esse estigma que a região Nordeste é só um fardo, certo? Na região muito rica, né, que por muito tempo foi a região que, durante a colonização, que sustentou a coroa real, certo? Não esqueçam desse detalhe. Vamos lá dar continuidade. Já a região sudeste, né, a gente vai ter aqui a região mais rica do país, né, a região que concentra o maior índice populacional. Só São Paulo, o estado de São Paulo, a gente vai ter cerca de 41 milhões de habitantes. Só o estado de São Paulo. E só a cidade de São Paulo, que é a capital de São Paulo, a gente vai ter mais de 14 milhões de habitantes. Então, é muita gente num lugar só. Então, aqui é a região mais populosa, né, de todo o Brasil. Lembrando que São Paulo é populosa e povoada. Populosa é uma região que tem muito habitante. Povoada é uma área pequena com muita população, certo? A gente até exemplificou com a sala de aula, né? Uma sala de aula pequena com muitos alunos, ela é extremamente povoada, né? Em uma sala grande, por exemplo, com muitos alunos, ela é extremamente populosa. Não esqueçam desse detalhe. Aqui a gente vai ter 2 estados extremamente importantes para a nossa economia, que é esse eixo aqui, ó, Rio, São Paulo. Por muito tempo, Minas Gerais também foi importante, principalmente na época da colonização, por conta da descoberta do ouro, né? Então, a gente vai ter, até hoje, ainda tem o chamado quadrilátero ferrífero, que fica em Minas Gerais, que aí tem a extração de ferro, de aço, que também ajuda muito com relação às exportações. Lembrando que exportações é saindo do país. Importação, estou comprando de outro país. Ok? Falamos disso em sala de aula também. E Vitória e Espírito Santo. Lembrando que essa região aqui, por algum tempo, São Paulo pertenceu à região sudeste, não, sul, certo? E por questões político-administrativas, passou a pertencer à região sudeste. Então, o sudeste ele vai ser composto por São Paulo, né, que tem a capital São Paulo, Rio de Janeiro, outra coisinha importante. São Paulo e Rio de Janeiro são os únicos estados que possuem o mesmo nome de estado e o mesmo nome de capital em todo o país. Então, é a mais fácil de aprender. São Paulo é o estado e São Paulo é a capital. Rio de Janeiro é o estado, Rio de Janeiro também é a capital. Espírito Santo, né, que a gente vai ter a capital Vitória, e Minas Gerais, que a gente vai ter a capital BH, né, a famosa BH, que é Belo Horizonte. Não esqueçam desses detalhes que são extremamente importantes, né, vai que cai na prova e tal, então anotem no caderno de vocês. E na região sul, né, a gente vai ter uma das menores regiões do país, junto com o Centro-Oeste, porque só temos 3 estados, né? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e o Paraná. Essa área aqui, não esqueçam, jamais. Essa região aqui foi a região que, uma das, né, mas principalmente que recebeu muito imigrantes na época da transição da abolição da escravatura para o trabalho assalariado. Ah, professora, mas por que esses imigrantes vieram? Eles vieram refugiados, né, em busca de melhores condições de emprego e de vida. Então, principalmente os alemães, italianos, poloneses, né? Os japoneses ficaram principalmente aonde? Principalmente no Sudeste e em São Paulo. Lembrem disso. Então, essa região aqui ela é riquíssima em cultura, né, de imigrantes. Né, destaque aí os alemães, né, principalmente, que tem várias colônias nessa região. É uma área típica também, né, a gente tem a mata de araucárias, né, e as pradarias, que são as araucárias, eita, quase que não sai, é uma vegetação típica, né, que ela é bem alta, são árvores muito altas, né, que geralmente formam florestas um pouco mais densas, e a temperatura nessa região aqui é bem típica de ser o quê? Bem frio. Lembrando que norte e nordeste, por conta da proximidade da linha do Equador, são áreas mais quentes, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é. Quanto mais distante, mais frio. Então, a nossa região sul, por conta do nosso país ser um país continente, é uma região bem afastada da linha do Equador, né? Então, o que acontece? É uma região muito fria. Ela vai estar sob influência da massa polar atlântica. Então, já diz tudo, né? A gente vai ter várias massas frias, né, durante o ano, atingindo essa região, certo? Então, ela vai ser composta pelo Paraná, capital Curitiba, Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, Santa Catarina, capital Florianópolis. Não esqueçam desses detalhes. E por último, e não menos importante, o Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste é uma região que tem lá suas, né, peculiaridades, né, suas particularidades. Por quê? Uma região que sofreu algumas alterações com o decorrer do tempo. Uma das principais, a questão que a gente já falou várias vezes em sala de aula, bem aqui onde eu estou fazendo esse círculo, é onde fica o estado do Tocantins, que foi uma divisão de Goiás, né, em duas regiões, em dois estados, quer dizer, Goiás e Tocantins, só que Tocantins não faz parte dessa região, ela vai fazer parte de região do norte, não esqueçam disso, certo? A região centro-oeste ela vai ser conhecida principalmente por conta da pecuária e da agricultura, né? A produção principalmente de grãos, aí entra a soja, o arroz, isso também é muito produzido na região nordeste, no sul do Maranhão e no sul do Piauí. Mas voltando aqui para o centro-oeste, ela é conhecida principalmente por essa, né, adensamento, por ter muitos terrenos, né, não é tão densamente povoado, a gente vai ter a concentração principalmente da produção de soja, certo? Dos grãos de milho, de soja, certo? A criação de gado, né, de ovinos, suínos. Então, essa região ela se concentra principalmente na parte de pecuária e agricultura. Lembrando que Mato Grosso nem sempre foi desse jeito, né? O Mato Grosso, ele anteriormente, né, a gente vai falar depois, ele tinha toda essa extensão que vai do Mato Grosso até o Mato Grosso do Sul. Posteriormente, ele foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? Popularmente, na região de Mato Grosso, eles chamam essa região aqui de Mato Grosso do Norte, mas isso não é oficialmente aceito, certo? Então, não coloco na prova, o certo é só Mato Grosso. Então, vamos lá. A região centro-oeste ela vai ser composta pelo Mato Grosso, né, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Goiás. Lembrando que temos aqui a nossa capital, né, onde vai ficar o governo federal, que a gente já falou na aula passada, que é onde fica a sede do governo federal, né, que é Brasília, no Distrito Federal, que é um território autônomo, e a gente já discutiu isso bilhões de vezes em sala de aula. Não esqueçam disso também, certo? Brasília, que foi a capital totalmente planejada para ser a nossa capital e, né, uma cidade totalmente planejada para ter essa finalidade de ser a nossa capital e concentrar todos os poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, não esqueçam.
E, como em toda aula, eu trago algumas curiosidades para instigar vocês a estudarem mais geografia, né? E gostarem de geografia e parar de dizer que geografia é só decoreba. Vamos lá para as curiosidades, né? Eu coloquei na ordem cronológica para facilitar o entendimento de vocês. Vamos lá. Com relação ao Mato Grosso, né? Lembrando das nossas queridas siglas MT, Mato Grosso, MS, Mato Grosso do Sul. Em 1977, ele foi dividido, justamente o que eu tinha dito no slide anterior, né? Que o Mato Grosso ele foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 1988, a gente vai ter aqui é Rondônia ou Roraima. Lembrando que aqui é Rondônia e aqui embaixo é Roraima. Não esqueçam disso. Eu botei a sigla justamente para vocês já irem se adaptando. Se eu botar em uma atividade sua sigla, vocês já vão saber, certo? Então, em Rondônia, em 1981, ele vai se tornar oficialmente um estado. Lembrando que atualmente há vários pedidos, né, para emancipar, né, tornar independente vários estados que querem se emancipar dos seus estados de origem. No Nordeste, a gente vai ter muitos estados assim, querendo se emancipar, né, possíveis estados, principalmente no sul do Piauí e no sul do Maranhão, que é uma região muito rica que produz muita soja, né, e tem a questão também da criação do gado. Então, a região, por ser muito rica, eles pretendem, né, há vários projetos que eles pretendem se emancipar e tornarem-se estados. Certo? E em 1988, lembrando que 1988, aqui a gente vai ter o ano da nossa última Constituição. Então, muita coisa aconteceu, a gente ainda vai falar muito dessa data, certo? Roraima e Amapá viram estado oficialmente, como eu já tinha dito no caso de Rondônia. Fernando de Noronha vira um município que é pertencente a Pernambuco. Outra coisa, Fernando de Noronha é uma ilha ou um arquipélago? É um arquipélago, certo? Então, aqui, por que um arquipélago? É um conjunto de ilhas. São várias ilhas pequenas que formam Fernando de Noronha. Professora, quero ir para Fernando de Noronha. Você vai ter que ir para Recife, para o aeroporto de Recife, e de lá pegar um voo para Fernando de Noronha. Por quê? Porque Fernando de Noronha pertence a Pernambuco. E Recife é o que de Pernambuco? É a capital de Pernambuco. Não esqueçam disso. E teve também nesse mesmo ano a divisão de Goiás, que a gente já falou, né? Que houve a criação do estado de Tocantins. Lembrando que Tocantins foi o último estado a ser criado. A professora, e Roraima e o Amapá, o território já existia, já estava dividido. Aqui não, eles tiveram que dividir Goiás, certo? Para criar Tocantins. E qual é a capital de Tocantins? Palmas. Não esqueçam disso, beleza? Vamos lá para a atividade que eu vou passar para vocês. E para finalizar, pessoal, vamos lá para as atividades. As atividades vocês estão sendo postadas lá no portal, né, no plural, para que eu tenha um feedback de vocês. Vai ser postado uma página, a página 33, que é sobre o conteúdo de hoje, e vai ser postado também um TD, que também vai falar só sobre o conteúdo de hoje e algumas coisas que a gente já falou nas aulas anteriores. Qualquer dúvida, me dê um feedback. O bom desse sistema de videoaula é que vocês, não entendi essa parte, eu vou volto quantas vezes quiser para olhar. Pelo amor de Deus, não fiquem com dúvidas. Esse momento, apesar de estar todo mundo em casa, não é férias, a gente está fazendo esse esforço, né, de estar fazendo videoaula, de estar tentando se comunicar com vocês, de estar fazendo atividades, para a gente deixar bem claro, não estamos de férias, estamos dando conteúdo que era para ser dado, para o conteúdo não ser atrasado, né? E o nosso calendário ele prosseguir de forma normal, certo? Então, outro detalhe, fiquem em casa. Nos momentos que tiver, professor, estou muito entediado, faça alguma coisa que vocês gostem, leia um livro, vai jogar. Mas, pelo amor de Deus, não saiam de casa em hipótese nenhuma para ver se a gente consegue conter logo esse vírus e a gente voltar à nossa vida normal o mais rápido possível, né? Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato, eu estou aqui à disposição, certo? Então, um beijo e até a próxima aula.